Olá, estamos diante de mais um fim de ano. 2016 está aí, às vésperas de se encerrar, temos mais um ano pela frente e uma coisa comum, na verdade, mais do que esperado, é que o coração de um ser humano, diante de um momento de transição como este, começa a fazer planos. Alguns avaliam a vida que já foi vivida, as escolhas que foram feitas, as decisões que foram tomadas, fazem uma grande análise e depois então começam a projetar, a pensar no futuro. Quais são os seus planos para 2017? Quais são os seus planos no que tange a sua família, os seus negócios, a empresa que você trabalha, a sua vida espiritual, seus relacionamentos de amizade, seu corpo, sua saúde? Quais são os planos que você tem feito? É interessante nós pensarmos sobre esse desejo do coração de Deus, porque Deus é um Deus que nos coloca nessa rota dos sonhos. Não só José, como diz lá no Velho Testamento, foi um sonhador, como todo homem e mulher de Deus tem o poder de também ser um sonhador, fazer planos, ter expectativas, ter esperança quanto ao futuro, isso tudo está ligado à vontade de Deus. No entanto, estamos vivendo um tempo perigoso em que as pessoas estão planejando o futuro, esquecendo quem está no controle, esquecendo da soberania, da presença poderosa de Deus que define todas as coisas. Nós não temos nenhum controle sobre o futuro. O futuro pertence a Deus. O futuro está nas mãos daquele que tudo pode, o Senhor do tempo, o Senhor da vida, o Senhor da morte, aquele que pode fazer viver ou morrer, aquele que tem o poder sobre todo o criado, toda a criação, inclusive a minha vida e a sua vida, estão debaixo do controle do governo soberano desse Deus. O texto sagrado lá em Salmos, capítulo 39, versos 4 e 5, o salmista Davi declara algo tremendo e que vai nos ajudar a entender, o tema de hoje, o fim de tudo. Quero falar sobre a fragilidade da vida, ao mesmo tempo o equilíbrio que temos que ter para, mesmo sendo a vida tão frágil, torná-la pungente, torná-la relevante, cheia de significado. Diz assim a palavra de Deus, Salmos 39, 4 e 5. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Davi aqui como um escritor sagrado, debaixo de uma orientação de Deus, ele traz para nós uma lição perfeita. Ele começa fazendo uma oração e nessa oração ele faz uma súplica, um pedido para Deus e diz: Senhor, mostra-me o fim da minha vida. Parece trágico, que estranho inclusive, alguém pedir para Deus mostrar o fim da vida. Ele não está falando: Senhor, eu quero saber o dia e a hora que vou morrer. Não é isso. Por mais que logo depois ele declara dizendo que os seus dias estão contados e que tem dia e hora para que essa vida se encerre, ele não está querendo saber, como um curioso, qual é o último dia da vida dele aqui na terra. Não é isso. Ele está mostrando, dizendo para Deus: Senhor, mostre que eu sou uma pessoa limitada. Me ajude a entender e colocar meus pés no chão e me certificar dessa realidade espiritual de que eu sou frágil, de que a minha vida tem limites, que eu sou como um sopro, eu sou como uma neblina, eu sou como a sombra. Rapidamente a minha vida vai se esgotar. E é quando olhamos para o fim de tudo que nós começamos a reavaliar o começo das coisas e a vida que estamos levando. As pessoas estão lidando com o tempo como se o tempo não acabasse. Estão lidando com a vida como se ela fosse eterna aqui na Terra. Elas estão lidando com a vida numa irresponsabilidade, boa parte das vezes, não levando em consideração que toda escolha tem consequência, que todo ato tem a sua consequência. Automaticamente, se não avaliamos bem as consequências dos nossos atos, porque achamos que temos todo o tempo do mundo e que nada vai se encerrar, acabamos que tornamos a vida, que poderia ser tão brilhante, tão perfeita, tão plena, numa vida pobre, pobre de significado, vivida de qualquer maneira, cheia de complicações. Davi então chega à conclusão de que, para viver melhor, ele deveria estar diante de uma realidade, que a vida dele teria um fim. Você deve ter conhecimento de pessoas próximas de você, alguém muito perto da sua vida, um ente querido, por exemplo, em que diante de uma situação de quase morte, essa situação levou essa pessoa a repensar a vida, as escolhas, como se lidava com o dinheiro, com os vínculos, com a amizade, com a família,
E aqueles que estavam perto dessa pessoa, da mesma forma, foram colocados para pensar. O limite da vida, a situação que nós vivemos às vezes, de uma experiência ruim na família, quando você perde o ente querido, ou quando quase perde alguém que você ama, ou a sua própria vida está correndo risco, nós repensamos tudo. Lembrar do fim faz com que a gente reconsidere a vida que estamos levando, as escolhas que estamos fazendo, o modo como estamos vivendo, o jeito como estamos tratando o dinheiro, os vínculos de amizade, o esposo, a mulher, os filhos, os pais. Repensamos tudo. Talvez se você quiser caminhar no rumo melhor para 2017, fazendo planos para frente, o melhor caminho não é só olhar para aquilo que vem adiante de você, é considerar o fim de tudo, saber que há dia e hora para a vida se encerrar. Às vezes perdemos tempo com coisas que não deveríamos perder tempo. Gastamos tempo demais com coisas e de menos com pessoas. Nos distraímos demais com trabalho em excesso, com fadigas, preocupações, uma série de apertos, e esquecemos de nos acomodar, de nos aconchegar, melhor dizendo, nos braços de um pai, de um irmão, de estarmos na comunhão de pessoas que nós amamos. Desperdiçamos tempo demais, porque não pensamos no fim. Via de regra, olhar para o fim nos ajuda, como dizia agora há pouco, a reconsiderar o modo como nós estamos vivendo. E Davi sabia disso. E ao falar isso para Deus em forma de oração, ele diz: eu sei que meus dias estão contados. Eu sei que existe um número certo de dias para viver. E automaticamente ele chega à conclusão: eu também sei quão frágil sou. Que coisa tremenda. Chegar à conclusão de que somos frágeis. Você poder estar diante da realidade da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade humana, vai fazer com que você consiga olhar para a vida de um outro modo. O texto prossegue e diz o seguinte: deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Essa é a conclusão. Parece fatalista, mas não. É uma conclusão consciente. Se você continuar lendo o Salmo 39, vai ver que lá na frente ele faz uma pergunta: e agora, Senhor? O que eu posso esperar? Se a vida é como um sopro, se tudo é tão frágil, se a minha vida está com os dias contados, ou seja, há um fim para tudo, o que eu posso esperar, Senhor? Ele pergunta. E ele mesmo responde, o Senhor o instrui e ele responde. Ele diz: esperarei confiantemente pelo Senhor. O que ele está dizendo é que ele continua pensando no futuro, fazendo planos, sonhando, mas que a esperança dele está em Deus, o Deus do futuro, o Deus dos planos, o Deus dos sonhos. Caso contrário, iremos fazer muitos planos, mas eles serão frustrados, porque os planos do coração do homem podem se frustrar. Os planos do coração de Deus não se frustram, jamais se frustram. Então, a minha dica, a minha orientação, baseada na palavra de Deus, é que ao sentar daqui a alguns dias e fazer planos, ou se você já está fazendo isto, considere o que eu vou dizer agora, ao fazer planos para 2017, senta com Deus. É claro que é uma figura de linguagem que eu estou me utilizando, mas senta com Deus, coloca Deus do seu lado, tenha uma conversa franca de filho para pai, compartilhe a sua vida com Ele e pergunte: Senhor, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer do meu casamento? O que o Senhor deseja em relação à minha família? Qual a tua vontade sobre o meu trabalho, sobre o meu ministério, sobre o meu tempo? O que o Senhor pensa sobre o meu dinheiro? Fala com Deus e comece a fazer planos, porque os planos que vão ser ordenados a partir da pessoa de Deus, vão estar centrados na fé em Deus, serão planos que irão prosperar, porque Deus não entra numa briga para perder. Todo plano de Deus prospera. Todo plano humano tem tendência ao fracasso, mas o plano divino permanece. Davi, entendendo isso, chega à conclusão de que a sua vida como um sopro dava a ele um entendimento mais claro de que a vida teria que valer a pena. E para valer a pena, essa vida deveria ser vivida à luz da vontade absoluta de Deus para ele. Planos que não se concluíram ao longo desse ano. Você deve se lembrar. Frustrações que você deve se recordar, coisas que deram errado, perdas, alguns prejuízos, lágrimas que foram derramadas, situações difíceis, dores, noites mal dormidas, desconforto, angústias, coisas que você quer apagar da sua mente. E agora você pensa lá no futuro. Não seja alienado em desconectar
essa realidade espiritual dos seus planos. Que realidade é essa? Há um Deus que tem domínio de tudo, que é Senhor de todas as coisas, e com Ele eu devo planejar. Os planos que virão da parte de Deus, dizia agora há pouco, fui reafirmar, os planos da parte de Deus haverão de prosperar na sua vida. Então, planeje, mas planeje muito, sonhe bastante, espere muito da vida, mas faça isso com humildade, com o coração quebrantado, com o joelho dobrado, com a alma compartilhada diante do Senhor, aberta, rasgada, como um coração que se abre sem reservas para o Senhor. E automaticamente, o Deus que também deseja, e deseja muito que você sonhe, prospere, haverá de, junto com você, construir sonhos tremendos e eles haverão de se concretizar e prosperar. Volto a dizer, os planos de Deus não podem ser frustrados. Portanto, não corra o risco de fazer planos por conta e risco pessoal. Não somos deuses, não somos divindades, somos servos humanos, frágeis, e existe um Deus sobre a terra, e a esse Deus devemos remeter o nosso futuro. Deus te abençoe, e que nesse planejamento para 2017 você possa não só incluir, mas de forma absoluta colocar Deus como seu grande conselheiro, e Ele vai te direcionar a dias melhores, a experiências mais tremendas, a momentos de maior vitória, e eu tenho certeza que esse é o desejo dele. O desejo dele para a minha vida e para a sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.